Oi, aqui é o André Abraçado e nesse vídeo eu vou falar um pouco de reflexos secundários, reflexos condicionados, também chamados, de reflexos condicionais. Então, são sinônimos para o mesmo fenômeno, para o mesmo tipo de comportamento. Lembrando o que são reflexos? São respostas imediatas do organismo diante de um estímulo eliciador específico, beleza? Então a gente já traz isso, quando a gente nasce, mas a gente pode aprender também novas relações. Vou te dar um exemplo que acontece cotidianamente. Você vê ali um alimento, uma comida, você vê até uma propaganda às vezes, não tá nem ali o alimento, você vê a foto de um sanduíche super gostoso. Aí, olha, só de eu lembrar, já tô começando a salivar. Então você vê aquele sanduíche lá gostoso, triplo cheeseburger, e tudo mais, aquele sanduíche gostoso. Aí você começa a salivar. Então você se lembra, então vem uma foto de um sorvete, de tapioca, um sorvete de cupuaçu, um sorvete de chocolate, alguma coisa assim que você gosta muito, uma lasanha. Aí só de você pensar naquilo, você começa a salivar. Você vê a imagem lá no Instagram, você começa a salivar. Por que isso acontece? Porque inúmeras vezes quando você vai comer o alimento, antes de você comer, você viu. Então ali, tanto, você vê e depois come, vê e depois come, vê e depois come, isso vai ocorrendo vários emparelhamentos. Então acontece um estímulo que antes era neutro, que era só a imagem do alimento, com um estímulo que ele era eliciador, entendeu? Então assim, esse estímulo neutro, que era a imagem do sorvete, ou a imagem do sanduíche, ele era neutro, né? E aí, quando você colocou ele na boca, esse sim era o eliciador, ele começava a provocar salivação, a resposta reflexa, entendeu? Mas de tantas vezes que aquilo ocorreu, que só de você ver, você começa a salivar. Ou então, por exemplo, tem pessoas que têm rinite, né? Então vê o gato, só de ver o gato, já começa a espirrar, né? Então nem o gato está longe, mas só de ver já começa a espirrar. Então de tanto elas verem um gato e depois começarem a espirrar porque sentiram o pelo do gato, então a poeira que está no pelo do gato, viu o gato, depois sentiu a poeira e espirrou, né? Então, de tanto acontecer isso, só dela ver o gato ela já começa a espirrar. Então, a imagem do gato era neutra, mas depois passou o quê? A ser um estímulo eliciador secundário. Um estímulo eliciador condicionado ou condicional. Por quê? Porque depois de uma história de aprendizado de emparelhamentos, de apresentações sucessivas, o gato, só por ele aparecer, ele já começou a eliciar, entendeu? Ou então, por exemplo, tem pessoas que fizeram quimioterapia, né? Essas pessoas fizeram quimioterapia, coitadas. Aí, então, graças a Deus que tem quimioterapia, né? Então vamos ver por outro ponto de vista. Então, às vezes, fizeram várias vezes e sentiam ânsia de vômito, ânsia de vômito. Então, depois de um tempo só delas olharem ao hospital, já pode dar uma ânsia de vômito, entendeu? Então, bora ver. Tem pessoas que você gosta bastante, né? Então, geralmente são pessoas que você vive bons momentos. Então, digamos que você brincou muito com uma criança. Você estava brincando lá no pula-pula, brincou no balanço, brincou de tocar instrumentos, brincou, fez ela rir bastante. Então, às vezes, só dela te ver, ela já começa a sorrir, né? Então, já sente uma adrenalina, né? Então, assim, o que acontece? Aí você antes era uma pessoa neutra, e depois passou a ser uma pessoa que passou a ser um estímulo eliciador secundário, entendeu? Então é sempre assim. O que acontece? Tem um estímulo que ele antes é neutro e depois passa a ser eliciador secundário. Então, por exemplo, tem um colega seu que sempre sopra nos seus olhos. Ele sempre, ou então faz aquela brincadeira de mau gosto. Pega uma cebola, coloca aqui, aí você começa a chorar. Aí só de você ver ele, você já começa a sentir aquele coisa da cebola, porque você já espera que ele vai fazer isso, com você. Ou então, assim, enfim, meus exemplos, já tô esquecendo dos exemplos, já estão acabando. Mas a questão é a seguinte: você sempre tem um estímulo que antes ele é neutro e ele vai ser associado várias vezes com o estímulo que ele é eliciador primário. Então, por exemplo, o grito. Quando alguém grita perto de você, você tem um sobressalto, né? Alguns bebês começam até a chorar.
Então, digamos que tem um bebê lá, ele se aproximou de um lugar muito alto e a mãe começou a gritar. Grita. Aí ele começa a ter um sobressalto e chorar. Então, o grito da mãe fazia com que o bebê chorasse. O grito da mãe fazia com que o bebê chorasse e aí a altura não acontecia nada. Mas depois de um tempo, só de alguém colocar ele perto de um lugar que é alto, no caso de uma janela, por exemplo, ele já começa a chorar. Quer dizer que a janela, que antes era neutra, começou a ser o quê? Um eliciador, um secundário. Um estímulo eliciador secundário. E começou a ver o que é uma resposta, um reflexo secundário. Ou condicionado, ou condicional, entendeu? Então é daí que a gente aprende a ter medo. Por exemplo, ninguém nasce com medo, assim, de altura, de ratos, né? Então, digamos que tem um rato, né? O rato aparece perto de uma criança, ela nem fala nada. Mas é depois que a mãe percebe, ela começa a tentar bater no rato, e aí todo mundo grita, e o bebê se assusta. Então, depois de um tempo só dele ver o rato, ele vai começar a se assustar também. Porque sempre que tem rato, tem gritaria. Rato, gritaria. E aí o que acontece depois de um tempo? O bebê só de ver o rato, só de ver alguma coisa que as pessoas fazem muita confusão, já começa a gritar, já começa a chorar também. Então, esse que é o reflexo condicional secundário. É uma resposta, né, imediata diante de um estímulo eliciador secundário, entendeu? Então você lembra da imagem da propaganda que vai fazer você salivar. Você lembra do rato, que você não tinha medo, mas a pessoa tem medo. Da altura. Que mais? Do gato, que você vai começar a espirrar. Então, essa relação, né, entre o ambiente, né, e a tua resposta imediata, vou chamar de reflexo, beleza? Espero ter te ajudado com esses exemplos. Se ficou alguma dúvida, você pode mandar um e-mail, botar aí nos comentários. E se você quiser também dar algum exemplo que você acha legal, né, que você acredita que seja bacana sobre esse assunto, você pode escrever aí embaixo. Eu gostaria de aprender novos exemplos também, tá? Um grande abraço, até mais.